Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. A salvação é proclamada. Versículo 1 nos diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Meus amados irmãos, temos aí uma palavra muito maravilhosa. E o profeta Isaías, ele profetizou a respeito da vinda do Messias a esta terra. E quando Jesus veio a esta terra, e o Senhor, ele iniciou o seu ministério, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus inicia o seu ministério, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ver o início do ministério do Senhor Jesus, quando Jesus ele voltou ali do deserto, após ele ser testado e provado. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que ele, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia, e diz a palavra que a sua fama correu por todas as terras endredores, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos Jesus era louvado. Mas uma certa vez Jesus chegou à cidade de Nazaré, onde foi criado, e ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, nas sinagogas. E quando Jesus chegou naquele lugar, levantou-se para ler. Quando deram ali, na verdade, um livro para Jesus ler, Jesus, quando abriu aquele livro, achou o lugar em que estava escrito o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele iniciou a sua pregação ali diante da sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, meus queridos irmãos, no chamado que o Senhor tem para mim e a tua vida. Você já parou para refletir sobre o seu chamado na obra de Deus? Você que me escuta nesta tarde, você pastor, pregador da palavra do Senhor, você que almeja pregar a palavra do Senhor, você já parou para refletir sobre o seu chamado na obra de Deus? Todos nós temos uma chamada específica para as nossas vidas, mas nem sempre é fácil entender, meus irmãos, o que o Senhor tem reservado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Todos temos um chamado, independente se pertencemos ou não a um ministério. Quando Jesus começou o seu ministério, ele citou esses versículos e os aplicou a si mesmo. Observamos que o ministério de Jesus é descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, com os versículos 18 e 19. Em seu ministério ele incluía pregar o Evangelho aos pobres, como nós vemos aí diversas vezes Jesus pregando aos pobres, aos humildes e aos aflitos, aqueles que estavam passando por aflições, como nós vamos ver aí vários exemplos de pessoas que chegavam adiante do Senhor, estando passando por momentos aflitos, e o Senhor tinha, aleluia, a resposta para aquele problema. Curar os enfermos, aqueles que estavam passando por momentos difíceis fisicamente, os doentes e os quebrantados. Destruir, na verdade, os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno. Este era o ministério do Senhor Jesus sobre esta terra. Aleluia! Era limpar os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos, alcançados pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Este propósito, meus irmãos, caracterizava
o ministério de Jesus Cristo e continua sendo cumprido hoje pela igreja. Enquanto ela estiver aqui na terra, nossa missão é de fazer o ide do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, queridos irmãos, a todos precisam ouvir a palavra do Senhor e saber que Jesus salva, liberta e veio para buscar o mais vil Salvador deste mundo. E possamos levar a palavra de Deus e mudar a vida e a história daqueles que ainda não reconheceram a Jesus como seu Salvador. O Espírito do Senhor é sobre mim, conforme o profeta Isaías. Somente a palavra de Deus tem o poder, meus irmãos, de libertação, tem o poder de libertar. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que, aleluia, possamos levar essa palavra de fé àqueles que ainda não descobriram o seu chamado, aqueles que estão lá fora padecendo, muitos descendo à sepultura sem conhecer a Jesus como Salvador. E nós temos essa missão hoje aqui na terra de fazer o ide do Senhor, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você para levar as boas novas da salvação. Porque onde existe a atuação do Espírito Santo, existe a libertação, existe transformação de vida, existe renovação, fortalecimento espiritual, existe, na verdade, mudança de vida e caráter. Tudo isso acontece com a atuação do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. E essa igreja tem a missão de anunciar tudo isso àqueles que ainda não foram alcançados pelas misericórdias do Senhor. Porque tem muitos aí que ainda precisam, aleluia, aceitar a Jesus como seu Salvador. Quando deixamos Deus agir sobre as nossas vidas, a libertação acontece, não somente em nós, mas também quem está ao nosso redor, porque Deus vai agir e trabalhar, e alguém que está ao nosso redor, vindo o meu e o teu testemunho, pode ser alcançado pelas misericórdias do Senhor. Mateus capítulo 28, portanto, a palavra do Senhor nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão, igreja do Senhor, irmãos ouvintes da palavra nesta tarde, a nossa missão é anunciar o Evangelho a todos e dizer que Jesus Cristo cura, liberta e renova, e leva para o céu aqueles que se arrependem e o aceitam como Salvador deste mundo. Dizer que Jesus é o único caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Mateus capítulo 10, versículo de número 8. A palavra do Senhor vai dizer que cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos deu, irmãos, autoridade para expulsar toda enfermidade, para ressuscitar, curar os leprosos, libertar as pessoas de opressões malignas. O Senhor concedeu este poder e autoridade para a vida daqueles que são fiéis a Ele. João 14, versículo de número 13: e eu farei o que vós pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos o ministério do Senhor Jesus que foi marcado por curas e libertação. Aonde Jesus chegava, meus irmãos, o sobrenatural de Deus acontecia. Leprosos eram purificados, os coxos voltavam a andar, aleluia, os cegos voltavam a enxergar,
aleluia, mortos que ali estavam diante do Senhor, ressuscitavam pelo poder do Senhor nosso Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Nós ainda vemos o Senhor operar e fazer milagres no meio do povo dele. Ainda vemos o Senhor transformar vidas. Muitas das vezes olhamos para muitos que estão aí fora, jogados. Aleluia, alguém muitas das vezes olha e diz: para esse daí não tem mais jeito, para esse daí não há mais solução. Mas tem sim solução. Jesus é o único que pode libertar a vida do mais vil pecador deste mundo. Esta foi a missão do Senhor e esta é a missão da igreja nos dias atuais, é de sair por este que chamam, bem anunciando que Jesus ainda salva e que Jesus liberta o mais vil pecador deste mundo. Ainda existem muitas vidas que estão descendo à sepultura sem conhecer a Jesus como Salvador. E muitos da igreja estão acomodados sem sair, aleluia, da sua posição para ir anunciar a palavra do Senhor. Mas Jesus deixou uma ordem para a igreja: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que o nosso Deus venha nos abençoar, que o Senhor nos conceda força, graça, ânimo e disposição para anunciarmos as grandezas do reino de Deus, porque precisamos das misericórdias do Senhor para com as nossas vidas. O apóstolo Tiago, na sua epístola, vai dizer algo muito maravilhoso para as nossas vidas: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É tempo da igreja se aproximar mais de Deus. É tempo de renunciarmos, irmãos, o mal que está aí fora, as concupiscências deste mundo, por amor a Jesus Cristo, e anunciar a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz ela é acompanhada de sofrimento, de angústia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, ele vai dizer: filhinhos, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que a caminhada seria fácil, que seria tudo só bonanças e maravilha. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E sabe quem é que vai nos ajudar a vencer as lutas, tempestades que se levantam no nosso dia a dia? É o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida. É Ele que tem nos ensinado a sermos verdadeiros cidadãos do céu, conhecedores da palavra. Esta palavra, como diz Jesus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho de Mateus vai dizer algo muito glorioso para nós finalizarmos, irmãos: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado nesses últimos dias, e é o que nós temos visto, um esfriamento no meio do povo de Deus. Mas o versículo adiante diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu creio ainda no arrebatamento da igreja do Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe.